Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, host de plantão aqui bem cedinho numa manhã escura de Curitiba. E comigo aqui está o meu querido amiguinho Lucas. Eu pesquisei uma vez e ouvi um cara dizer o seguinte: a gente só pode acordar quando o sol nasce. Porque antes do sol nascer, o nosso corpo ele não entende muito bem o que está acontecendo. Tá. Eu estou vivendo essa realidade no momento. Ok. Mais um bom dia, meu amiguinho. Bom dia. Olá a você que está vendo esse cast em algum lugar do tempo e do espaço. Bora com mais nerdice aí pra vocês. Hoje, falando de uma série que fez sucesso da Netflix. Fez bastante sucesso, né? Não é tão recente assim, mas a gente não falou dela aqui, né, amiguinho? E fez um sucesso tremendo. A gente não existia, né? Não existia e botamos outras pautas na frente, mesmo quando a gente existiu, né? Já tinha passado, não tinha mais o hype. Mas por que não falar de uma série que ainda tá à disposição no catálogo? Que é Missa da Meia-Noite. Série que fez... É uma minissérie, na verdade, não chega nem a ser uma série. 7, 8 episódios? Algumas horas ali tomam do seu tempo. Uma minissérie que não vai ter continuidade, ela realmente é aquilo que ela mostra. Mas uma minissérie espetacular, de um diretor espetacular. É um diretor que faz sucesso em Hollywood, Mike Flanagan. É um cara que tem uma série de obras de arte aí. Estava até pesquisando um pouco sobre isso, né, a respeito da série, né? Sobre o famoso Flanaganverse. Se há alguma ideia de se criar um universo do Mike Flanagan. Enfim, é um diretor famoso, um diretor muito conhecido aí. E ele trouxe essa grande pérola para Netflix. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Isso aí, vejam só, a gente traz aqui hoje uma série, ela é classificada como um terror, meu amigo, mas eu não sei se eu considero ela exatamente um terror. Eu diria que ela é um drama com elementos de terror, elementos principalmente mitológicos que venham aí numa roupagem de terror, mas ela não é uma série que traz medo, né? Obviamente a gente vai estar comentando sobre o seu enredo, o seu todo, então, gente, spoiler. Já fica aqui o nosso aviso, a gente não vai dar, talvez, todos os detalhes de cada personagem, mas a gente vai dar spoilers gerais da história, principalmente do seu desfecho final. Porque, poxa, a série aí já tem alguns anos e não tem como a gente conversar dela sem uns spoilerzinhos. Mas... o Mike Flanagan, ele é um cara conhecido pelo terror, né? Então, lá pra dona Netflix, tudo que ele produziu pra Netflix é de terror. Então foi Maldição da Mansão Bly, alguma coisa da Residência Hill. Aí depois teve o Grupo da Meia-Noite, que não deu tão certo quanto as outras produções dele. Tá pra lançar outra coisa dele aí. Então ele é um cara que é versado no terror. Eu sou ruim pra terror. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Beto é cagão. Eu não dei conta. Eu acho que era Mansão Bly que eu fui assistir. Mansão Bly, que é um monte de criança que vira adulto? Mansão Bly... Eu confundo a Mansão Bly com a Residência Hill. Muito parecido. E ele usa os mesmos atores. Então é mais difícil ainda de você identificar quem é quem. Mas eu acho que foi um desses aí que eu tentei assistir. Eu não peitei. Tenho que tentar assistir de novo. Mas sou cagão, tenho dificuldade. Mas a Missa da Meia-Noite foi, nossa, maravilhoso de assistir. Não fiquei... né? Ele traz esses elementos misteriosos de terror e tudo mais, mas assim, ele não... sei lá, a forma como ele apresentou foi diferente. Então assim, ele tem elementos de terror, mas não é terror, né? É muito mais um drama, um thriller, não sei como colocar.
O Mike, pra mim, o meu critério de classificação de terror é minha esposa. Se ela assiste, não é terror. E Missa da Meia-Noite, minha esposa assistiu, né? Não, até quis assistir, gostou bastante da proposta, por envolver essas questões de religião. Sim. Acaba sendo um tema muito presente em Missa da Meia-Noite. Não diria que é o assunto principal de Missa da Meia-Noite, mas acaba sendo um elemento importante da construção do enredo, da história. Eu diria que é a base principal da construção da história, mas não o elemento principal da história, né? Sim. Tudo gira em torno disso, mas não é sobre isso. Agora, de fato, Mike Flanagan se caracteriza pelo terror. Tava até vendo aqui só pra relembrar, amiguinho, a Mansão Bly é a das crianças. Então é isso aí. A Residência Hill é da família, né? Dos 4, 5 irmãos ali que tentam enfrentar um dilema aí na infância até a vida adulta. Não, então é esse. E o Residência Hill foi o que eu tentei assistir. Que os irmãos são tudo ferrado porque viram um fantasma e a mamãe morreu na residência. Isso mesmo. Então eu assisti assisti as 2 séries, tanto a Mansão Bly quanto a Residência Hill. Gostei bastante das 2 séries. Achei elas sim são terror já. Não tem elementos de terror apenas. A série, eu entendo que o gênero é terror. Assisti também o Clube da Meia-Noite e nem terminei, muito ruim. Não terminei antes dela ser cancelada, muito ruim. Eu lembro que o Clube da Meia-Noite é uma adaptação literária. Mas de fato, Missa da Meia-Noite ela diverge bastante dessas outras 3 séries, porque as 3 séries anteriores que a gente mencionou, elas têm uma certa correlação. Elas têm dá pra fazer pontos, principalmente Mansão Bly e Residência Hill. Outra questão também que demonstra essas correlações no universo do Flanagan é o uso comum de atores. Ele é repetitivo com os atores, ele é repetitivo com tramas, enredos, tudo parece ser muito igual nas obras dele. Por isso até que o pessoal fala que existe aí um Flanagan-verse. Ele tenta realmente fazer um universo do Mike Flanagan, mostrando essas repetições de temas, de assuntos, de atores e tudo mais. Mas no caso da Missa da Meia-Noite, eu achei bem peculiar. Não sei se é parte desse universo de Residência Hill e Mansão Bly, mas é uma obra que traz elementos de horror. Já entrando no enredo aqui com vocês, né? A obra ela se passa numa ilha. Isso. Pequenininha. Imagina uma ilha pequena e reduza mais ainda a ilha. Se minha memória não falha, são um pouco mais de 100 membros. 100 pessoas habitando a ilha. Uma ilha assim, vive da pesca. Povo simples. Umas casinhas que, meu Deus do céu, não sei como o governo não leva aquelas casinhas. Quase leva, na verdade, que tem uma tempestade no meio da minissérie. Isso, que eles têm que tampar as portas, tudo mais, né? Então é uma ilha bem pequenininha, né? A gente não tá na ilha no início da série, a gente tá na cidade. Mas aí a gente descobre que um dos personagens aí da série, que vai ser o Ride Flynn, não sei como pronuncia, mas ele mata alguém no acidente de carro, né? Ele age ali irresponsavelmente, e aí ele é preso, e depois de sair da prisão ele vai para essa ilha, para reiniciar a vida dele de alguma forma, porque essa é a ilha onde os pais dele moram, é a ilha onde ele cresceu, e é aí que começa a série. Então, ele tá em... Como é que é? É condicional? Isso. Condicional. Ele tá em condicional, então ele vai pra essa ilha pra voltar pra casa dos pais. Ele tem problema com o alcoolismo, então ali ele tem que fazer alguns relatórios pra polícia que ele tá tratando desse assunto. Então ele vai lá nesse sentido. E aí a treta é essa, né? Você volta pra uma ilha pequena, onde todo mundo te conhece, todo mundo sabe que você matou alguém e que você ferrou a tua vida. Então ele volta com esse estigma. De cara a série dá essa ideia, né? Vai se tratar sobre isso, tramas da vida normal. Não, nada a ver. Um tapa nem na é nossa tão importante cara. O assunto. Inclusive é um assunto... É curioso isso também na série, né? Quando você pensa que você identificou o protagonista, você não identificou. A série ela não tem um protagonista apenas. Eu pelo menos não consigo. Eu diria que a cidade é o protagonista. Ah, uma boa. Stephen King faz muito disso, né?
Sim, exatamente. Porque se a gente for pegar, por exemplo, vamos lá, It, a coisa, apesar do Billy, né, do Will ser o personagem que mais tem destaque, o grupo é o protagonismo. Uhum. É mais sobre a coisa, e a cidade, Derby é um personagem ali. Aqui ele vai nessa linha. Então, todos os personagens são apresentados e são relevantes pra trama. E é isso. Quando você acha que um é o protagonista, você se surpreende. E cada um tem uma história mais ferrada que o outro. Talvez, ao invés de cidade, porque eu confesso que nem o nome da cidade eu lembro, então acho que não é a cidade em si, mas a população dessa cidade. Ah, sim, pode ser, porque... É uma população muito religiosa, é uma população... É interessante que essa cidade, ela caracteriza bem uma sociedade conservadora, uma sociedade muito sujeita a extremismos, e aí ela usa a religião para demonstrar isso que é importante notarmos. A religião é um elemento que ela quer mostrar de como essa sociedade dessa ilha se deixa levar por extremos e por influências de pessoas quaisquer. Nós temos na série, além do Riley que nós mencionamos aqui, que foi preso, nós temos na série um padre que surge ali nesse contexto, né? Esse padre é um padre jovem, ele está substituindo o padre da ilha mesmo, que estava há anos na ilha, mas que sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com esse padre. Ele foi peregrinar em Jerusalém e sumiu. Nunca mais voltou. Encontrou o Senhor em Jerusalém. E aí, de repente, surge esse padre novinho. É curioso também, uma questão de curiosidade, já que estamos falando também questões gerais da série, tanto o Riley Flynn e o padre, o Paul Hill, os dois atores são iniciantes no universo do Mike Flanagan. Tá? Todos os outros atores que aparecem com regularidade na série são já conhecidos do universo do Mike Flanagan. Então quem assistiu às obras anteriores dele vai ter um déjà vu ali com os demais. Uhum. E esses dois em particular são novos, né? E eu achei E o padre é Paul Hill, né? Hill. O cara gosta de pôr um rio no meio da história, mas tudo bem. Detalhes. Eu acho muito doido isso, né? Então é isso. É uma cidadezinha, é uma ilhazinha, como o Lucas falou. 100 habitantes, aí 150. E os personagens, eles têm vidas muito complicadas. Então vamos lá. A gente vai ter a Erin Green, que tá grávida de um pai que ninguém sabe de quem que é. Então pensa você, na sua comunidade aí, no seu bairro, seja aí em qualquer lugar, no seu prédio, se você mora num prédio, aparece uma pessoa grávida sem, né, uma mulher grávida sem ter um homem, ela já vira motivo de fofoca. Imagina a cidade inteira tendo 100 habitantes. O que não acontece na vida dessa mulher? Então, um cara é preso, a outra grávida. Aí a gente vai ter a Lisa, que é paraplégica porque o caçador que mora no meio do mato deu um tiro nela quando tava bêbado. Então, assim, já é mais uma merda ali que aconteceu na cidade. O xerife da cidade é o Hassan, e ele é muçulmano. Então, além dele ser xerife, ele ser lá do continente, né? Ele não é ali nativo, ele é do continente, ele é um estrangeiro nessa comunidade. Ele ainda é o único que diverge em religião. E o xerife. E é o xerife, ou seja, ele é uma das maiores autoridades da cidade. Não, a série ela trabalha somente com pessoas que estão sujeitas a preconceitos de forma escrachada ali. E a série esfrega isso na nossa cara. É uma sociedade preconceituosa. Então, a série, no meu entender, ela é de fato uma crítica social. Ela está querendo trazer ali um caráter de trazer um extremo na ilha que reflita um pouco como a nossa sociedade lida com questões que nós divergimos. Eu acho legal eles trazerem um elemento religioso como parte dessa construção, porque o assunto que gera inúmeros debates, o assunto que gera inúmeras discussões, que gera, enfim, problemas diversos. E isso vai surgir com a vinda do padre, né? Então o padre John, Padre Paul, ele vai iniciar ali o trabalho, ele não é conhecido daquelas pessoas,
né? Então, inicialmente há uma resistência a ele também, por ele ser um padre mais novo. Ele vai vir com propostas inovadoras para o culto, mas aqui já é diferente a reação das pessoas depois de um tempo. Porque o padre, ele começa, e aqui vai começar agora a construção do que a série quer fazer. Porque o padre tá ali na ilha, tá ali na igreja, tá pregando, a pregação dele gera uns incômodos nas pessoas. Ele prega diferente, né? Ele prega num padrão, uma mensagem mais diferente, um padrão diferente. Palmas pra esse ator, incrível. Não, maravilhoso. Um ator maravilhoso. Sensacional. Pra mim, o melhor ator da série é ele consegue refletir pra nós realmente tanto a tristeza, a amargura, os momentos de alegria, enfim. Os conflitos dele, né? Sim. E aí ele começa a fazer, quando ele vê que a comunidade não tá dando ouvido, mas tá sendo muito resistente, ele faz aquilo que cativa qualquer pessoa nessa sociedade, que é uma sociedade de extremos, mas é uma sociedade muito religiosa. Ele realiza um milagre. E é aqui que começa a nossa trama, porque a menina que é paraplégica, ela anda. E isso gera... E é bem... A cena ela é bem tensa, assim, porque ele vai falando pra ela, levanta e anda, e todo mundo fica, para de fazer isso, cara. Pô, você tá sendo abusivo. Ela não anda. Envergonhando ela publicamente. E a gente vê a falta de fé, porque de fato não é um milagre, não são milagres que a gente vê corriqueiramente, né? Quando nós somos pessoas de igreja, né? Não é todo domingo que alguém tá lá com uma doença, e pelo menos nas nossas igrejas, né? Tem igreja que eu sei que tem milagre todo domingo. Mas nas nossas igrejas históricas, né? Ou o Beto mesmo que vai numa comunidade, não é isso que acontece todo domingo. Não é essa a pretensão. E de repente a menina que não andava começa a andar mesmo. Né? E aí as pessoas começam a dar ouvido pro padre. O que é isso? Que sinal é esse? Né? E aí as pessoas começam a dar ouvido, elas querem esse milagre também, elas querem ser curadas dos seus males. Tem muita gente doente nessa ilha que carece realmente da provisão do Senhor, entre aspas, vocês não estão vendo a imagem, o Senhor entre aspas, que trará cura para eles. E o padre vai usando essa fama que ele está adquirindo, essa nova autoridade, para ir semeando a sua crença, semeando seus ensinamentos. E aí é interessante também nesse contexto religioso, uma personagem que a gente não mencionou aqui, mas aqueles que assistiram Harry Potter devem lembrar que existe na Ordem da Fênix uma mulher chamada Dolores Umbridge, na minha opinião, uma das personagens mais detestáveis de qualquer filme. Eu diria que Missa da Meia-Noite nos traz a Dolores Umbridge retratada na Bev Keane. Com certeza. É a mulher mais detestável, eu acho, de uma série que eu já assisti. Ela é. Pelo menos. E assim, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Toda igreja tem uma Bev Keane. Ah! Tem, com certeza. Ela é muito chata, cara. Não tem um episódio que eu gosto dessa mulher. Ela é detestável. Ela é uma atriz extremamente recorrente nas obras do Mike Flanagan. E ela é uma baita de uma atriz. Sim. Ela assume o papel ali de ser essa pessoa ruim e ela manda ver. Ela é a diaconisa, né, cara? Então, assim, ela, na ausência do padre, ela é quem cuida da igreja. E aí ela cuida da igreja, e aí ela que espera que o padre volte, ela que recebe o Paul, e ela é a líder, ela se coloca no estado de líder. Então ela fica lá na frente da igreja vendo o pessoal chegar na missa, e aí no dia seguinte ela vai passando nas casas e eu não vi você na igreja ontem, você está perdendo os milagres que Deus está fazendo. Então ela é aquela pessoa que quer mandar na igreja, que quer mandar na vida dos irmãos, que quer ter o dedo ali de ordem, julgamento em todos os assuntos, e diante da própria incerteza do próprio padre em tudo que está acontecendo, que a gente já vai explicar, ela se impõe e fala, não, vamos fazer, vai dar certo, é isso mesmo. Então ela é uma pessoa que ela parece muito embriagada com a autoridade. Ela dá, eu lembro do olhar dela, assim, e ela é uma personagem que me dá essa impressão, sabe?
Quando a pessoa, tipo, tá se saboreando a autoridade, o poder. E eu vou fazer um comparativo bíblico que ela seria o... eu não lembro se era Simão, o mágico. Eu lembro que era o mágico. Lembra o mágico lá, que queria receber o Espírito Santo pra colocar o Espírito Santo nos outros também? E aí Pedro falou assim... É Simão o nome dele? Eu só não lembro se é Simão. Que é. Não Simão o mágico. Eu olho pra ela e eu penso nele, que é um cara que se maravilha com os milagres. Ele tem até ele acha legal. Só que ele quer comprar o Espírito Santo pra ele poder fazer isso também. E não é assim, sabe? Eu sinto isso nela. Ela fica maravilhada. Há uma honestidade nisso que ela faz. Mas ela faz com intenções que eu sinto que são ruins. Que é mais sobre ela do que sobre, tipo, o milagre ou sobre Deus. Na verdade, isso é muito comum no mundo religioso, né? A Bev, ela retrata... Aqui sim temos uma personagem que retrata bem um típico religioso. Ela é uma mulher que tenta se posar de santa e de preocupada e que tem empatia pelas pessoas e quer ver as pessoas salvas, quer que o reino de Deus seja acessado por todos. Mas no final das contas, lá no íntimo do coração, não é essa a intenção dela. Ela, na verdade, é egoísta, ela tá querendo se destacar nisso, que é a religião. Na Igreja Católica, que é a igreja retratada ali, o posto de diaconal, ele é muito significativo, porque é a autoridade máxima tirando os padres. Então, dentro do âmbito dos leigos, a autoridade máxima de leigos na Igreja Católica é o diácono. Então, é de fato a pessoa que manda, vamos dizer assim, na congregação local. Tanto é que o padre, quando chega, ele tem que praticamente bater continência para muita coisa que essa mulher fala, que ela diz. É ela que abre a igreja, é ela que fecha a igreja. Então ela tem uma autoridade, vamos dizer assim, que é dela mesmo. Ela tem essa autoridade, porque a igreja, a congregação ali reconheceu essa autoridade. Mas ela abusa dessa autoridade. E por que ela é irritante, né? Nós estamos falando aqui, se vocês verem a série, vocês vão perceber o tom de voz com que ela fala. O Beto falou do olhar, eu já lembro do tom de voz dela. Um tom de voz, sabe aquele tom bem sarcástico, que parece que a pessoa tá preocupada porque ela ama você, mas no final das contas você percebe o sarcasmo ali e não tem nenhum pingo de amor, mas só juízo, ira, mágoa, ressentimento. Essa é a Bev. E a gente traz ela aqui nesse contexto religioso, porque nesse contexto em que o padre está fazendo umas pregações esquisitas, a Bev está tendo uma resistência a ele, porque ela é a típica religiosa. Agora, quando ela vê os milagres, ela se torna a apóstola, vamos dizer assim, do padre. Ela vira uma devota à religião que o padre está propondo. Gente, o padre aqui, vamos já adiantar, ele não está fazendo milagres do Senhor, não. Não são milagres do nosso Deus cristão. Né? Então a Bev, ela acredita que inicialmente todos na ilha acreditam que é o Senhor mesmo, que é o Deus da Bíblia quem está realizando esses milagres. Mas depois de um tempo a gente vai tendo acesso, a série vai mostrando isso de forma muito interessante, de forma bem gradativa. Nós vamos tendo acesso à informação de que não é um padre quem está realizando esses milagres pelo poder de Deus, mas sim o padre utilizando o sangue de uma outra criatura. E aí nós temos acesso então a um ser vampiresco. Eu não chamaria de vampiro, amiguinho, porque a série em nenhum momento classifica-o dessa forma. Exatamente. Uma questão bem curiosa isso. Apesar dele ser, com base no que nós vemos na série, um vampiro. Mas a série não o chama dessa forma. Que é uma criatura que o padre teve contato. E é uma criatura que bebe sangue. E conforme... e dá o sangue dele também para aqueles que desejarem. E aqueles que ingerem o seu sangue rejuvenescem. Tem cura das suas doenças, acabam se tornando, de certa forma, vampiros também, porque se tornam também dependentes do sangue desta criatura para permanecerem jovens e sãos. O rolê é esse, né? Em nenhum momento a série fala que ele é um vampiro, mas ele tem todas as características que a gente está acostumado com a imagem do vampiro.
Então a série, ela confia num know-how, né? Ela confia que a gente tenha uma informação prévia, uma ideia prévia do que é o vampiro. Ela é efetiva no mistério dela. Eu acho que esse era o termo que eu tava... É uma série de mistério. Então há um mistério por trás dessa criatura, mas não vai ser escrachado uma luta, uma caça ao vampiro, ou um rolê Drácula da vida, onde ele vai consumindo pessoa por pessoa. Não é sobre isso. É o tema religioso servindo de ferramenta para uma trama interessante. É o elemento místico de uma criatura mitológica vampiresca servindo como elemento para falar sobre outras coisas. Sobre as pessoas, sobre como a gente tem preconceito, sobre como a gente vive a vida, sobre como a gente é manipulado e manipula. Então a série é muito feliz nisso, né? Ela traz elementos interessantes, que por si só dariam séries, mas ele usa esses elementos para falar de outras coisas. E é bem legal não ir pra essa veia da caça aos vampiros, né? E permanecer o mistério. Porque a série ela quer mostrar como essa criatura ela tem uma aparência, é uma criatura que a gente vê, ela não pode aparecer na luz, né? Então ela fica reclusa em lugares escuros, mas a série ela vai construindo uma expectativa nessa criatura, porque as pessoas elas vão desenvolvendo uma fé naquilo que o padre está falando e que a Bev agora também está apoiando. Então vamos lembrar, gente, que a gente falou vários elementos aqui que parece que estão desconectados. Então eu tenho uma sociedade religiosa, eu tenho algumas pessoas que não se enquadram nessa sociedade religiosa, porque são pessoas que cometeram ou falhas, ou são, na sua natureza, pessoas que não se encaixam ali, como o xerife, como a mulher que engravida, né, a Erin, né, que engravida sem saber quem é o pai, como o presidiário que está incondicional, como o cara que matou a menina, que atirou na menina que ficou paraplégica. Então, assim, nós temos vários elementos que não se enquadram nessa sociedade conservadora, que não são aceitos. Essa sociedade, no entanto, gira também em volta de uma religião, eles são muito religiosos. O padre que chega traz uma nova religião, traz um novo relato, uma nova proposta de fé, e a sociedade vê nesse padre uma certa resistência inicialmente, mas depois de um tempo eles começam a acreditar no padre porque ele mostra milagres. Ele fez a menina que é paraplégica andar. E ele começa a visitar outras pessoas doentes que vão sendo curadas das suas doenças. Nós temos também outros elementos ali de cura surgindo na sociedade. Isso vai promovendo uma fé nas pessoas e elas nem sabem direito em quem elas estão crendo. Inicialmente é em Deus. Mas o padre começa a fazer um trabalho e aí a gente vê a manipulação. O processo de manipulação, como a religião ela é um elemento manipulador, como as pessoas são tendenciosas a seguir um caminho dependendo dos elementos que são apresentados a elas, e vamos dizer assim, ouso dizer, aí é uma questão minha, elementos que geram esse egoísmo, como a cura. A cura de uma doença, ela é tendenciosa a despertar no ser humano um certo egoísmo. Olha, Deus olhou para mim e me curou. E aí eu crio uma regra geral que Deus tem que curar todo mundo. Ou que eu não posso ter doença, eu não posso sofrer. Corre o risco de eu criar esse pensamento. E de repente o padre resolve apresentar a divindade deles. E mostra que não é bem Deus. E aí que a gente vê o ápice de uma sociedade manipulada. Porque quando eles veem a criatura no altar, no lugar que pertence ao Senhor numa igreja, quando eles veem essa criatura no altar e ele abre as asas, as pessoas dizem, é um anjo. Cara, ali eu vi a ideia do anjo vestido de luz, que o Novo Testamento nos traz, a imagem do Satanás. Pra mim é o retrato do que foi visto ali. Pra mim, as melhores cenas são as cenas em que dos sermões, porque o padre usa versículos bíblicos, distorce eles de uma forma maravilhosa para vender isso, para convencer isso. Então, quando eles olham esse anjo, que ele chama de anjo, que sei lá, na cabeça dele ele acredita que ele teve contato com um tipo de anjo, sei lá, ele joga versículos, tipo, todas as vezes que um anjo aparece na Bíblia, que a pessoa se assusta dele e fala, veja, eles também se assustavam com os anjos. É normal a gente se assustar, mas não precisa ter medo. Então ele vai manipulando as pessoas. É uma construção tão interessante
É muito louco, velho. Essa série, ela vai. A gente vai vendo as coisas acontecendo e ela vai mexendo, ela vai incomodando. Se ela não te incomodar em algum nível, você tá errado. Ela tem que incomodar. A gente tem que olhar a religiosidade que essa série apresenta, olhar pra nossa sociedade e pensar, cara, isso tá acontecendo na nossa sociedade. Sabe? E isso tem que incomodar. Eles vivem ali uma religião pautada nos feitos de um homem e ignoram a verdade bíblica geral para aquilo. É muito louco. Então todo sermão é relevante. Parece que estão só querendo encher linguiça aqui com ele pregando. Não. As ministrações são a venda da temática. É ali que tá o ouro, para mim, né? É ali que tá a justificativa de por que uma sociedade cai no papo de um líder religioso. E com a gente falando tudo isso, amiguinho, talvez o nosso ouvinte que não assistiu, ou até se assistiu, mas faz um tempo, talvez se indague, né? E quem é o vilão dessa série? E talvez você pense que é o padre, mas deixa eu te contar que não é o padre. Na verdade, o padre, gente, em todo esse processo aqui, ele não tá fazendo nada disso por maldade. Ele realmente acredita que essa criatura é um anjo do Senhor. Ele tem uma fé genuína nessa criatura. É uma fé linda, sendo bem sincero, é uma fé linda. E por quê? Ele crê cegamente. Por que ele crê cegamente nesse anjo do Senhor? Que ele foi curado por esse anjo do Senhor. É o padre mais velho, né? Se minha memória não falha, essa é a grande trama, né? Ele é o padre que tava há anos ali na ilha. Ele vai pra Jerusalém, se perde no deserto, encontra esse vampiro numa catacumba, e o vampiro ataca ele, mas não consome ele como um todo, e ele fica jovem. E ele acredita fielmente que é isso. É a providência de Deus. Deus enviou. E aí, veja, como que ele começa a realizar esses milagres. Ele põe o sangue dele, o padre, na ceia, no vinho. E aí ele molha, né, a hóstia no vinho, e ele dá o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo começa a realizar os milagres. Então a distorção na mente desse padre vem de uma realidade religiosa. Cara, é muito inteligente isso. Ele é muito inteligente. É inteligente e, de novo, gente, reforça uma realidade muito comum. Isso, é isso. É muito comum pessoas serem manipuladas por sinais miraculosos. Por que essa criatura não pode ser um anjo do Senhor? Porque tem outros elementos além dos milagres que evidenciam se os espíritos, os anjos, as criaturas que a gente está tendo contato, vêm de Deus ou não. O apóstolo João, se eu não me engano é João, ensina, tem um verso lá que diz assim, como que a gente vai saber se um espírito provém de Deus ou não? Provando-os. Então nós temos um direcionamento, uma orientação bíblica para sabermos discernir se aquilo com que estamos tendo contato vem de Deus ou não. No caso do padre aqui, ele olhou apenas um elemento. Isso. Essa criatura me curou. Em Jerusalém, na cidade santa. Então, assim, para o padre, ele interpretou que pronto, é Deus. Mas não é suficiente, porque o preço que essa criatura está exigindo é um preço muito caro. E a gente vê isso no final da série. Nós temos, então, Então, assim, o padre tá falando do vilanismo, né? O padre não é um vilão. A criatura também não é uma vilã. De certa forma, a criatura tá vivendo aquilo que é a sua natureza. Ela depende de sangue para sobreviver. E, antes de você falar o vilão, não espere em desenvolvimento na criatura. Ela é só um elemento. Ela aparece, ela vai e a gente faz a mínima ideia do que tá acontecendo ali. Agora, se eu tivesse que dizer que existe um vilão na série, amiguinho, embora eu também não bateria o martelo. Eu bato o martelo. Se é vilão mesmo, não sei porque a pessoa é detestável, é a Bev. É a Bev. Ela é a vilã. A Bev é terrível. Ela é péssima. Eu tô tentando ser frio aqui pra dizer se ela é vilã ou não. Ela é a vilã. Ela é a vilã, certamente. A Bev é detestável. Porque todas as decisões que envolvem abrir mão da vida dos outros é dela. Ela é a pessoa que entre o outro e eu sou escolhida. Eu fui a primeira, eu sou escolhida. O resto é resto.
né? Então, se precisar morrer o resto, que morra, não tem problema. Então, ela tem um caráter vilanesco. A Bev, talvez no início eu não diria que ela é uma vilã. Agora, de fato, até o padre, em um dado momento, ele vê que ele tá indo pra um extremo que não tá sendo legal. Mas a Bev continua. Ele ela não sabe a hora de parar. O padre se arrepende no final, velho. O padre se arrepende. O padre vê que não era o caminho certo. É por isso que ele não é um vilão. Porque ele tava fazendo, me parece, na ignorância. Era uma fé genuína mesmo. No entusiasmo, né? Sim. E o rolê do padre é a Mildred Grudin, que é a velha do Alzheimer. Porque ele cura ela e eles tinham um caso quando os dois eram jovens. E aí a gente vê que esse padre, ele tinha uma vida ali. E a forma como essa vida do padre rolava era diferente. E aí a Grudin, ela traz ele pra realidade. Ela fala, não é isso. Mesmo ela sendo curada, ela é uma das personagens que fala assim, não tá certo, isso tá errado. É muito legal essa cena também. Agora, meu amiguinho, o final pra mim é o ápice dessa minissérie. Ela termina Te surpreendeu? de forma sensacional. Eu não diria que me surpreendeu. Não acho que eu fui surpreendido. Não lembro, pelo menos. Faz tempo que eu vi, né? Quer dizer, eu não esperava o final desse, entende? Tipo... Agora, eu achei o final épico. Eu acho que é o final que a minissérie, na qualidade que ela apresentou, mereceu. A ideia escatológica de tudo aquilo ali, gente, porque assim, o que acontece no final, né? A Bev, ela quer disseminar o milagre, o sangue de Cristo para todo mundo. Até aquele momento, só algumas pessoas tinham ingerido o sangue da criatura. E a Bev quer tornar isso disseminado, ela quer tornar todo mundo que beber esse sangue também uma parte dessa criatura. Porque partindo de uma ideia de vampiros, apesar da série não falar em nenhum momento que é vampiro, todo mundo que bebe o sangue, de certa forma, se torna um vampiro também, porque a pessoa não pode, ela fica mais frágil em relação à luz. A gente vê isso no padre, que ingere o sangue com regularidade, então ela tem uma certa dificuldade com a luz. A pessoa, apesar de ser curada, tem um desejo por continuar bebendo desse sangue. Então existem alguns elementos ali que surgem na trama, que são consequências de se tornar parecido com a criatura. A Bev, ela quer espalhar isso, e eu acho interessante porque eu me lembro vagamente do discurso, e me chama a atenção nesse discurso o fato dela dizer o seguinte: é agora a nossa eternidade, nós vamos viver para sempre. Gente, essa sociedade toda aguarda, como uma sociedade religiosa, a segunda vinda de Jesus Cristo, e aguarda com muita ansiedade a entrada no estado final da eternidade. E eles estão abrindo mão disso para viver uma eternidade naquela ilha. Eles não querem, nessa nova fé deles, abrir mão do que eles têm. Muito pelo contrário, eles querem continuar tendo aquilo que eles têm, mas com mais jovialidade. Eles abrem mão da vida eterna que eles acreditavam para viver essa imortalidade que está sendo apresentada pela criatura. Eles estão dispostos a pagar o preço de nunca mais saírem na luz do sol. De nunca mais saírem na luz do sol para estarem ali imortais e viverem para sempre naquela ilha isolada. Gente, vocês têm noção disso? O nível que chegou a história. E o pior, a ilha toda praticamente vai nessa vibe. Os únicos que não vão são os elementos diferentões que a gente falou antes. Né? Então a mulher grávida não entra porque ela não é bem vista na sociedade. Então as pessoas diferentonas de antes, que não eram parte fundante da sociedade, são essas pessoas que acabam sendo a resistência. Né? E eles acabam no final ali sendo os que conseguem de alguma forma salvar entre aspas, né? Quem se salva são duas pessoas só. Salvar-se entre aspas. E aí tem uma diferença muito grande aqui, e é legal a gente deixar esse elemento claro, que as pessoas que comiam a hóstia com sangue, ou seja, quem consumia o sangue,
ela não se tornava um vampiro. Ela só recebia parte temporária desse milagre. Mas aqueles que eram mordidos e depois de mordidos consumiam o sangue, passavam por um processo de transformação, se tornariam vampiros. Então é muito diferente. Então a pessoa que tomou o sangue ali não significa que ela virou vampira. Né? São funções diferentes ali no rolê. Então tem pessoas que tomaram o sangue, igual a própria Grunin, fica jovem, ela lembra as coisas, mas ela não se torna uma vampira. Ela não é mordida. E daí tem todo um rolê diferenciado aí. Agora, e aí temos o grande final da série, porque nesse processo todo eles não podem sair à luz do sol. Acho que aqui tem um elemento curioso, amiguinho. Eu não esperava, talvez, tantas mortes de quem eu achava que não iria morrer. Ok. Porque, assim, da comunidade eu não me... Enfim, o genocídio eu achei um bom final. Agora, eu achava que mais gente ia sobreviver. Eu achei um bom final. Agora, eu achava que mais pessoas desses improváveis, que não eram bem aceitos, sobreviveriam. Ali eu me surpreendi com algumas mortes. Principalmente a primeira, vou colocar assim. Eu não lembro qual que é a primeira, me relembro. É muito cedo na história. A do... É que é um spoiler que eu não queria dar já. Então não fala depois, que eu não lembro mas a primeira morte, ela acontece, tipo, na metade da série. A gente ainda tá começando a entender o que acontece. Tipo, eu fiquei, oi, é o quê? Como assim? As pessoas que não podiam criar a luz do sol, elas precisam criar abrigos, né? Afinal, a luz do sol é uma realidade do mundo. Só que, vamos dizer assim, destroem o abrigo dessas pessoas e agora elas vão ter onde ficar. Então todo mundo bebeu do sangue da criatura, todo mundo então não é um vampiro, mas tem o sangue correndo nas veias. E esse sangue que corre nas veias sujeita essas pessoas a se tornarem vítimas da luz do sol. Então elas não podem sair à luz do sol, apesar de não se tornarem as criaturas. E aí a série, e agora o que faz com toda essa cidade que se tornou parte vampiresca? O que fazer? E aí que eu acho o final, ali sim é um final que mexe, né? Porque é um hino sendo cantado de forma congregacional, né? Talvez nós, se ouvíssemos esse hino nas nossas igrejas, arrepiaríamos a nossa pele, porque é um hino impactante, e quando a congregação canta dá um tom diferente, e ali a série intencionalmente faz uma congregação cantar, um hino muito conhecido, Mais Perto Quero Estar, e eles estão cantando isso enquanto o sol nasce, e ali arrepia também, mas não é um arrepio bom, né? Queriam estar perto, foram pra perto. Será que foram pra perto? De alguém. Do senhor que eles abraçaram. Pra onde foram? Falando de aplicações, né? Falando assim, beleza, essa série aí, vocês falaram alguns elementos, mas o que essa série mostra e tudo mais. O que mais tem de curioso pra gente aplicar nessa série e fazer uma relação com a teologia? Então, acho que além da questão da manipulação, vem a questão realmente que me chamou a atenção no final da série, até uma outra forma de identificarmos deuses falsos. Os sinais deles não duram pra sempre. Não duram pra sempre. A menina que era paraplégica, muito bom. Ela começa a andar, ela perde a possibilidade de andar. Nós temos 2 sobreviventes só, né, em toda a trama. Eu não lembro quem foi o sobrevivente, foi o namoradinho dela, acho. Foi o irmão do preso. O irmão do preso. Ah, tá, mas ele era namoradinho dela, não era, não? Era. Era, né? Namoradinho dela e coroinha. Isso. Eles estão num barco, né? Eles conseguem pegar um barco para ir pro continente. A criatura morre também, é importante falarmos disso, né? A criatura também morre, porque a criatura ela tem as asas feridas na rebelião que vai acontecer no final, porque todos esses improváveis que não eram aceitos na sociedade vão se rebelar e vão ferir ali a criatura, então ela vai ter a asa dela machucada e ela não consegue mais voar como antes, porque ela tenta fugir até quando ela vê que não tá dando certo mais o programa na ilha.
Mas eu acho interessante, A voltando... criatura, eu sinto que ela é muito mais irracional do que racional. Pior que Eu né? não- Em nenhum momento a gente vê ela Em nenhum falando, né? momento, em nenhum momento deu pra ver ela como. Talvez o padre se comunique com ela por um nível telepático, eu não sei. Mas a criatura, ela é uma criatura. Ela tem atitudes de criatura. Ela é um bicho que se alimenta e que tem esses poderes. Então eu sinto que é isso. Ela simplesmente, ela não tem apego para o que tá acontecendo ali. Ela não deseja o que tá acontecendo ali. Quem tá usando ela pra fazer aquilo é o padre, e daí a Bev que assume o bagulho. Mas a criatura não tem um plano. Então, quando as presas dela começam a se matar, ela simplesmente vai embora. Tipo, Acabou. aqui estão me caçando, eu vou embora. Vamos pra um lugar que eu seja o caçador, não a caça. É isso. Mas tem então a criatura. É uma criatura frágil também. Então o sol extermina ela depois, assim como exterminou os outros seres. E a menina paraplégica deixa de andar, né? E ela fica feliz por isso, né? Na verdade, ela tá bem realizada que ela voltou a ser paraplégica. E aí eu acho curioso, né? Tem gente que não tá disposta a pagar o preço, né? A menina paraplégica não tava disposta a pagar o preço pra andar. Não valia a pena, né? E a gente começa a ver uma escala de prioridade. Acho que isso é pertinente pra nossa vida cristã. Né? O que preço estamos dispostos a pagar para termos tal e tal coisa? Quanto eu tô disposto a pagar por isso? Né? Vale a pena eu deixar de ver a luz do sol? Vale a pena eu deixar de ser quem eu sou, da minha identidade? Vale a pena eu viver numa ilha com sede desse sangue que estão me dando? Vale a pena tudo isso em prol dessa cura, em prol dessa imortalidade? Acho que essa é uma grande reflexão que a série propõe. Inclusive convidando-nos a pensar no nosso cristianismo, né? A gente tem noção do preço que Cristo pagou na cruz para batermos o martelo se vale a pena ou não. A gente oferece tantas vezes a nossa vida a coisas que a gente considera importantes, que a gente coloca como deuses, mas a gente tem que pensar, vale a pena? Vale a pena eu abraçar essa causa? Vale a pena eu abraçar essa ideia? Será que isso vale mais do que o sacrifício de Jesus? Será que isso vale mais do que os princípios que Cristo estabeleceu? Eu vi muito isso no final da série, quando a menina paraplégica volta a não andar, e isso não gera tristeza. No final das contas, ela preferia estar daquele jeito, do que pagar o preço que a família dela pagou na ilha. Os amigos que ela cresceu pagaram na ilha. Porque nesse contexto em que ela volta a andar, o sol já nasceu. Não perde a possibilidade de andar, o sol nasceu. É mais fácil falar do milagre. O sol nasceu. E todo mundo morre na ilha, né? Todo mundo se torna cinzas. Então, pra mim foi uma grande reflexão que a série propôs. O que estamos dispostos a pagar? Qual é o sacrifício que estamos dispostos a pagar aí para seguir aquilo que nós cremos? Bom, outra coisa que eu vejo aí, ainda nessa pegada religiosa, obviamente, é os falsos profetas, né? Se a gente não tiver um conhecimento bíblico bom e embasado, a gente vai cair na conversa de falsos profetas. Qualquer um com um pouquinho de conhecimento bíblico, ele olhar aquilo e ia falar, cara, isso tá errado, tá esquisito. Só que é uma comunidade religiosa, ela não é uma comunidade cristã, é uma comunidade religiosa. Havia uma capela, uma tradição de ir no culto. Quando começa a acontecer os milagres, as pessoas começam a ir, porque são poucas as pessoas que estavam lá na igreja sem os milagres acontecerem. Então, eu vejo isso, né? Se eles tivessem um pouco mais de conhecimento, talvez eles... Não, peraí, não é assim que funciona. Isso tá distorcido. Isso não é assim. Então, quanta gente conhece também da palavra pra gente se livrar dos falsos profetas, porque esse tipo de manipulação acontece nos dias de hoje. Né? Acontece muito na nossa sociedade brasileira, misericórdia. Infelizmente, eu digo que as maiores igrejas são algumas que realizam esse tipo de ação, sem dar nomes aos bois. Então é uma série que mostra isso, é uma realidade global, né? Então, poxa, conheçam a palavra. Se a gente estudar a palavra, se a gente se empenhar em conhecer profundamente a palavra, esse tipo de coisa não vai acontecer, né?
como que eu provo do profeta? Como que eu provo do milagre? Eu tenho que conhecer, né? Então eu acho que também é um ponto a ser levado. Agora tem uma questão curiosa, menino, que são os títulos dos episódios, né? Tudo é muito bem pensado. A série, ela traz muito curiosamente os títulos dos episódios sendo ou nomes de livros da Bíblia, ou, se não nomes, porções, né? Que é o caso de Evangelhos. Porções de livros da Bíblia. Faz tempo que eu assisti a série, então não consegui aqui, de forma antecipada, lembrar a correlação de todos, mas eu lembro de algumas correlações, e aí a gente é uma ponte para quem tem realmente conhecimento da fé cristã. É porque a ideia de Gênesis e Apocalipse é mais escancarada, que é o primeiro e último episódio, né? Então, Gênesis são princípios, o início das coisas. Não é só a criação do mundo, o livro de Gênesis, é importante falar disso, né? Na verdade, é um livro de inícios. Então, os inícios de todos os assuntos relevantes da teologia começam em Gênesis, é o livro de inícios. Então eu vejo na série também inícios ali no primeiro episódio, ela tá sedimentando seus fundamentos. E o último episódio é Apocalipse, é o fim do mundo. A ilha toda, a população da ilha toda, tirando os 2 sobreviventes, morre. Então o juízo final veio pra todo mundo ali, diria até que veio pros 2 sobreviventes, só que eles foram salvos, né? Os outros foram condenados. Eles são as 2 testemunhas. É boa. Não duvido, eu não duvido. Agora, nós temos 2 episódios que se chamam Os Evangelhos e outro que se chama Atos, que eu acho que dá pra gente aplicar, pelo que eu me lembre, vagamente. Evangelhos, eu vi a questão de apresentar a Boa Nova, que é a criatura. Se eu não me engano, é no episódio dos Evangelhos que ela é apresentada para a comunidade. E Atos dos Apóstolos, a gente vê a apóstola Beth e seus discípulos seguindo aí, empreendendo a missão em prol da criatura. Então é interessante porque a série ela brinca com os temas principais dos livros da Bíblia para nominar os seus episódios e mostrar que aquilo está sendo vivenciado de forma distorcida ali pela série. Os outros eu nem lembro, acho que é Salmos ou é Salmos? Salmos, Provérbios e Lamentações. Provérbios, eu tô lembrando vagamente, eu acho que é associando com a apresentação da criatura, porque a criatura, ela lembra muito é um termo hebraico, aluká, que é um termo que aparece em Provérbios 30, e que as nossas Bíblias traduziram como sanguessuga. E parece que na cultura judaica, a ideia do aluká é ser essa criatura meio vampiresca também, essa criatura que suga o sangue e tal. E essa palavra aparece só em Provérbios. E é bem quando a criatura é introduzida na série. Então, é no episódio de Provérbios que o cara fala o que aconteceu com o Monsenhor, né? Com o padrezinho. Isso. Então, não sei se é essa a correlação. Agora, Salmos e Lamentações eu não lembro. Eu não vou duvidar que seja isso. Eu achei uma boa sacada esse negócio dos nomes. Muito criativo. Não, todo esse rolê é muito interessante. São episódios longos, 60 minutos pra mais, né? Quem tá acostumado com série de 45, 50 minutinhos, como ela é uma minissérie, são episódios mais longos, né? Então tem bastante conteúdo, bastante informação em cada episódio. É uma série muito interessante, eu recomendaria pra todo mundo assistir, porque ela mexe com a gente um pouco. E é um tiro, né, velho? Você assiste, pronto, acabou, não tem temporada. Eu gosto de série curta. Eu tenho uma crítica só. A minha única crítica à série eu acho que os episódios são muito longos, e por considerar que em alguns momentos houve uma certa enrolação em alguns diálogos, o que é natural. Eu não vejo uma série que não faça isso. É bem comum de acontecer. Mas tirando essa parte de discursos muito longos, eu acho que a série é excelente também. Pra quem tá querendo assistir algo aí rápido, porque apesar dos episódios longos, não tem continuidade, então você vai dedicar aí uma semana da sua vida, talvez, colocando um episódio por dia. E Sim. É isso. Você não vai ter compromisso mais na próxima semana, não. Acho uma série que vale a pena. Pode assistir à noite, na minha percepção, não gera esse terror todo. Olha, não gera. Não, olha, eu sou suspeito pra falar que eu não tenho medo de terror, né? Não, mas ela não gera, porque se eu conseguir assistir, ela não gera. Eu acho que também, vamos falando de um elemento técnico, né? Não é porque tem vampiro que é terror. Eu acho que isso é importante salientar, né? Elementos de terror não precisam vincular ao gênero terror, né? Então, ela é uma série de mistério, é um thriller, é um drama, é um suspense, ok. Mas ele não é um terror, ele tem um elemento de terror. É igual o filme, o anime que tá lançando agora, que é a lista de 100 coisas que eu quero fazer antes de ver um zumbi. O zumbi ali não é pra gerar terror, ele é pra gerar comédia.
Porque é uma história de comédia. Então, elementos de terror não significa que seja terror. Mesmo que fosse igual, sei lá, Fantasma e Companhia, filme da Netflix. Tem um fantasma lá, é uma assombração, mas é uma comédia. Então o fantasma não tá lá pra gerar o terror. Com essa informação, não tenho preconceito com vampirinhos. Com essa informação eu fiquei me indagando. Qual é a intenção dos vampiros de Crepúsculo se não é gerar terror e nem comédia? Romance? Que merda. Muito ruim. O objetivo de Vampiro em Crepúsculo é brilhar. E com isso, muito obrigado a você que está nos ouvindo. Como você percebeu, o nosso assunto já encerrou. Nós já estamos aqui devagando demais. Ai, Jesus, realmente. É isso aí, gente. Ó, se você viu Crepúsculo, assista a Missa da Meia-Noite e conheça vampiros mais interessantes. E é isso aí. Segue a gente no Insta, segue a gente no YouTube, segue a gente em todas essas parafernálias que tem aí. Comenta no Spotify onde você tá ouvindo. Manda sugestão de coisas pra gente falar aqui que a gente vai acatar na medida que der. Assista a Missa da Meia-Noite e diz pra gente o que você achou depois. Isso aí, amiguinho. É isso aí. Não, é isso. É isso. Segue nós, fala com nós. Um beijo e um queijo.